Olá, sou a Josimar, estudo na Unigran, Polo Campo Grande, faço o curso de Pedagogia e vou abordar neste vídeo alguns assuntos estudados dentro da pedagogia. Vou falar sobre o projeto político-pedagógico, sobre os pilares da educação, sobre planejamento educacional, como ocorre o processo de aprendizagem e o que eu quero e espero encontrar em sala de aula e como que vou me posicionar como professora. Iniciando pelo projeto político-pedagógico, o projeto político-pedagógico é um documento muito importante para a rotina escolar. Ele é um instrumento que representa a identidade pedagógica da escola, em que é possível observar o conjunto de atividades e práticas que, idealmente desenvolvidos em conjunto, referem à proposta educacional da unidade escolar. Então, o projeto político-pedagógico, ele tem várias pessoas que participam da construção dele, que são os professores, os coordenadores, os gestores e todas as pessoas envolvidas dentro da instituição de ensino. Então, o desenvolvimento conjunto é importante dessas pessoas e é a partir dele que a comunidade escolar pode interagir e apresentar suas demandas educacionais, suas propostas e interações para que a escola reflita de forma mais democrática possível as partes envolvidas. Assim, o PPP envolve um projeto que apresenta como a escola desenvolve o seu ensino, o seu alinhamento pedagógico, práticas, projetos, espaços, refletindo como uma radiografia a personalidade educacional. Falando sobre os pilares da educação, para a construção da identidade do docente, ele envolve 3 eixos fundamentais. O primeiro é a consciência de si e do outro, que é uma fonte que envolve a demanda pela compreensão do educador, de quem ele é como sujeito educacional, de suas referências como profissional da educação e das suas experiências enquanto estudante, porque antes dele ser um professor, ele foi um estudante, para compreender os seus alinhamentos, sentidos e fazeres pedagógicos. Esta consciência deve coexistir com o reconhecimento e o respeito pelo outro em seus espaços, que também possui repertórios e conhecimentos distintos. Esta relação se replica também em sala de aula para os alunos e serve à condução das práticas educacionais. Como segundo pilar, temos a corporificação do eu social, que envolve a representação do ser democrático, ou seja, o indivíduo precisa reconhecer a pluralidade do seu meio e assimilar de forma igualitária as diferentes expressões. Dessa forma, quando explícita a si e aos outros de forma igualitária e ressalva seus espaços com igualdade, assegura a preservação de identidades para que a sua identidade docente seja inclusiva e efetiva. E como último pilar, temos o conhecimento teórico-prático, que a educação deve prover de forma conectada com a vida para que o professor possa ter respaldo para exercer a sua prática profissional. Assim, o professor pode sustentar o seu fazer docente e ter condições de efetivar a sua prática docente com qualidade, efetividade e aprofundamento suficiente, para que suas medidas sejam reconhecidas e direcionadas aos seus alunos e necessidades. Estes 3 pilares que acabei de falar, eles coexistem de forma igualitária e importam igualmente para a identidade docente.
Falando um pouco sobre planejamento educacional, ele pode ser descrito como a base de trabalho docente, a sustentação de suas atividades e a forma pela qual ele organiza, sistematiza e viabiliza o seu trabalho. O planejar é uma prática indissociável do fazer docente, pois compreende a previsão de como teoria e prática docente irão se conciliar com a realidade. O planejar envolve uma prática na qual o professor torna o ato educacional uma atividade dirigida e orientada ao que os alunos necessitam. Então, o planejamento educacional é o examinar, é o prestar atenção, analisar com cuidado, para que consiga efetuar e os alunos todos consigam assimilar tudo que é dado em sala de aula. Quando o professor planeja, ele abre a oportunidade para identificar, reconhecer as necessidades de seus alunos, bem como as vias possíveis de aplicação e de desenvolvimento do conhecimento. Um plano flexível ajustado às necessidades discentes é uma forma de estimular e conduzir o processo educacional de forma efetiva, com práticas que criam momentos representativos e positivos de aprendizagem. E como que se dá essa aprendizagem? Que é o fundamental, que é a busca que o professor faz, e que seja levado para a vida escolar do aluno. A aprendizagem é um processo complexo, sobre o qual há diversas teorias, mas de um modo geral é possível afirmar que o aprendizado ocorre quando há assimilação de conhecimentos repassados e a possibilidade de sua replicação na vida do indivíduo. Assim, na visão de Skinner, por exemplo, o sujeito aprende se pode, mas com o que assimilou, alterar o seu meio. Isso ocorre em um processo de aquisição sistemático, em que, pelo estudo ou assimilação por meios diversos, formais ou não, adquire conhecimentos suficientes para sustentar o seu desenvolvimento e ou suas necessidades de forma ativa. Para Vygotsky, por exemplo, que foi um grande estudioso da pedagogia, ele entende a aprendizagem como um ato de internizar conceitos em uma sistematização que caminha em níveis progressivos e que a presença de um mediador competente é fundamental para a sua efetivação, para estabelecer o fomento de zona de desenvolvimento proximal e fazer com que o indivíduo progrida sistematicamente. Na escola, o professor é um dos autores que tem essa responsabilidade. A aprendizagem tem ainda um critério que a torna decisiva para a assimilação na vida do aluno. Ser e se apresentar significativa, ou seja, segundo Pirose, fazer diferença na vida do educando é ter ligação com sua realidade e ter aplicabilidade. A aprendizagem significativa necessita de vínculo com a realidade do aluno, com seus interesses e com as formas pelas quais o conteúdo aprendido em sala de aula pode ser migrado para a realidade. Desta maneira, quando o aluno se conecta com o que aprende, pode tornar o conteúdo algo desejável, com o qual ele tem vínculos positivos e frente ao qual pode desenvolver uma relação profunda e consistente de aprendizagem, pois assimila de forma interessada, ativa e natural, algo o qual se identifica e tece relações positivas. E para finalizar, como eu espero, imagino encontrar uma sala de aula e o que eu pretendo executar me posicionando como professor. A realidade da sala de aula pode ser experimentada de forma dirigida através dos estágios, que são vários. E é possível identificar que haverá o encontro com um meio altamente diversificado, de formas de ser e de viver, com diferentes níveis de aprendizagem.
pois encontramos pessoas de todas as classes sociais, de todas as outras escolas, que vieram de outras escolas. Então, é importante ter essa aproximação com o aluno e ter esse entendimento de cada ser como um ser pensante, criativo. E neste comportamento, o comportamento do professor ele tem que ser democrático, que é fundamental para conduzir o ensino dentro dessa gama diversificada de alunos. Assim, o posicionamento docente deverá ser de abertura para a diversidade dos alunos e seus interesses, a fim de uma ação mediadora, conciliadora e efetiva ao seu desenvolvimento.